Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado, o meu vizinho, gente fina, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gustavo. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E do outro lado, o meu vizinho, não tão gente fina assim. Mentira, Lucas, você também é gente fina, tá? Ninguém aqui é igual ao condomínio que a gente tá falando, não. Lucas Abreu, bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Achei que eu ia ser o vizinho, quebrador de carro, faz barraco. Eu vou ser o ruim agora, né? Dá um medo, né, de caçar confusão no condomínio depois dessa série, sei lá. Nossa senhora. Pessoal, bom dia, boa noite. Eu fico calado, eu ouço o cheiro, eu ia falar. Eu sinto o cheiro de fumaça, assim, eu falo, não, pode, vai. Lugares públicos, lugares fechados, pode fumar aí, gente, não tem problema não. Vai, barulho, até meia-noite eu aguento. Bom, como vocês já devem ter percebido, a gente está um pouco diferente aqui hoje devido a problemas técnicos problemas técnicos, tecnológicos e lombares de saúde. A gente está numa estrutura um pouco diferente hoje, eu não estou na minha estrutura habitual, então talvez a minha voz esteja um pouquinho mais embargada aí para vocês. E hoje a gente também vai gravar ao vivaço, então já conhecem o modelo, nós já gravamos vários episódios assim, especialmente na urgência, né, nas coisas que a gente estava com mais pressa de falar, a gente vai soltar ele ao vivo, então assim, não temos a edição de costume, vamos ter alguns espaços maiores que os outros, mas a qualidade do conteúdo é a mesma de sempre. A gente vai falar hoje sobre Os Outros, a série da Globoplay que acabou 4 dias antes dessa gravação que a gente está fazendo agora. A série protagonizada pela Adriana Esteves, pelo Milen Cortais e pelo Eduardo Sterblich. Vou falar que esses são os 3 protagonistas, mas eu quero que isso vire discussão depois. Para mim, eles são os 3 protagonistas. Essa série chegou e fez um baita de um barulho por aí. O Globoplay, a gente sabe que ainda é um streaming pequeno em comparação com os outros, né? Mas ela chegando e deixou muita gente falando a respeito, e a gente ficou curioso e foi atrás, e vocês vão descobrir se valeu a pena assistir ou não agora na continuidade do episódio. Mas é uma série criada e escrita pelo Lucas Paraíso, que também é o autor de Sob Pressão, que talvez seja a melhor série do Globoplay até o momento, estrelada pela Marjorie este ano. É o nosso Grey's Anatomy, só que do SUS, né? E aí ele tem uma pegada um pouco muito diferente. Mais pesado. Essa série, Os Outros, ela é protagonizada... Opa, já começa errando. Opa, que beleza, só porque vai direto. Essa série, Os Outros, ela é escrita pelo Lucas Paraíso, mas ela é conceitualizada por ele e pela Fernanda Torres. Sim, a nossa Vani dos normais. Os dois são os originais da ideia, e o Lucas Paraíso foi quem levou a ideia pra frente, é o showrunner. E a série trata basicamente sobre um condomínio fechado, com todas as suas idiosincrasias, talvez não tão normais em todo condomínio por aí, mas um bom retrato de muitas coisas que têm acontecido no Brasil. E a gente vai entrar um pouco em detalhes sobre isso aqui pra frente. Bom, como a gente tá ao vivo, a gente não vai ter as partes lidas, como já é de hábito também. Vamos só subir a vinheta e a gente começa a falar sobre Os Outros aqui pra vocês no meio. Meia opinião. Bem, já dei um resumão de Os Outros, então já vou passar a bomba direto para Gustavo Azevedo. E aí, Gusta, Os Outros é um vale assistir? É um não sei não? Procure. Como é difícil de achar no torrent, talvez seja melhor deixar pra lá. O que você acha? É bem Fala assim. um pouquinho sobre a sua experiência com a série aí. É aquele tipo de série que você fala assim, será que vale a pena assinar Globoplay? Será que vale a pena eu assistir o canal Bis, né? O show do, sei lá, do Blitz? Aquele show repetido, mesmo né? Show da Alanis Morissette de 2014, sabe? Que passa lá no Montreux.
acústico do Charlie Brown, várias... Enfim, eu acho assim... eu não sei, acho que até o fim do episódio as pessoas vão poder decidir se vale a pena ou não assinar a Globoplay, mas vale a pena assistir a série. Isso, de fato, não, assim, sem sombra de dúvidas. Acho que a gente pode falar mais pra frente se ela é uma série, uma das melhores séries que a gente já assistiu até agora, né, nesse ano. Mas, até porque a gente não assistiu tantas séries, né, esse ano. Mas a gente fez uma curadoria muito boa. A gente tá seguindo o nosso propósito de encontrar crítica e público muito bem aqui no podcast. Tô gostando de ver. Mas eu gosto muito dessa série. Eu acho, ela tem um piloto excelente. Ela já tem um piloto que mostra o tom muito bem da série. Gosto de como ela é ágil e violenta desde o começo e sabe, ela é um pouco... Eles não têm papas na língua, né? Assim, não tem muito... É um texto que não quer proteger o espectador muito. Então, você vai num rompante assim, de acontecimentos, desde o piloto, que vai te atordoando. E a série tem esse ritmo meio frenético de acontecimentos que... Eu não chamo nem de cliffhangers, assim. Eles não trabalham muito com cliffhangers. Eles trabalham mais com umas propostas de... como que a gente pode explicar isso, assim? Eles não usam o choque no fim do episódio. Eles vão transformando começo, né? A situação tensa. Tanto é que em determinado momento da série eles começam a revelar os finais, né? E aí, eu acho assim que é muito mais sobre esse escalonamento de tensão ao longo da série do que uma série que faz gancho, sabe? Porque os episódios, se você parar pra pensar, a maioria deles termina fechadinho, né? Eles terminam amarradinhos. Só que você fica com a sensação de que você precisa saber o final daquela história, onde esse condomínio vai parar, sabe? O que é a Barra, de onde as pessoas do Rio de Janeiro aprenderam a se educar, assim, né? Tipo, você fica assim, será que todo mundo no Rio de Janeiro é assim, nervoso? Aí você fala assim, não, eu conheço, eu tenho vários amigos que são bem educadinhos, então não é assim não, deve ter sido só ficção mesmo. Mas é legal, porque ele vai misturando essa questão dos milicianos, né, que a gente vai comentar também mais pra frente, aos poucos. Então, no começo da série você acha que é uma série sobre pessoas normais, entre aspas, pessoas normais brigando e discutindo, e aí você, ao longo da série, você vai descobrindo que tem muito mais coisa por trás, né? Você vai descobrindo que tem... sabe, crime de verdade, sabe, ocultação de cadáver, problema com droga. Não lascou. E aí lascou. Essas coisas assim que a gente gosta de ver em série que dá problema e a gente gosta de assistir e ver onde vai desembocar. Então, pra vocês entenderem, você começa com uma briga ali de dois moleque, né, na quadra do condomínio, dois moleque rico, classe média, na quadra de um condomínio, e você vai ter temas desse naipe, assim, de milícia, de droga, ocultação de cadáver, arma, o regaço, assim. É uma série de escalonamento de situações mesmo. Eu gosto muito de como tem uma vibe meio Fargo, assim, de... sabe, tudo que pode dar errado vai dar errado. E a gente fica ansioso pra dar errado e pra ver a treta acontecer. Gosto muito, indico. E tem uma coisa também de se olhar pra trás e falar assim, nossa, como é que a gente chegou até aqui, né? Mas até que não muito, porque assim, eu acho que... Eu vou passar pro Lucas antes de fazer comentários mais extensos, mas eu acho que o primeiro episódio dessa série, ele já é chocante do nível que aquilo chegou, né? Já não é uma coisa tão comum, não é uma coisa tão aceitável que acontece no primeiro episódio. E ele te dá até uma impressão estranha sobre o restante da temporada, porque é uma ideia de como é que essas pessoas vão continuar vivendo nesse condomínio, uma do lado da outra, depois disso aqui. Isso no primeiro episódio de 12. Então, assim, o primeiro episódio é tão bom nessa criação de tensão e em te pegar, te enganchar na história, que você fica até receoso de como é que essa história vai continuar depois disso aqui? Como é que eles vão fazer
transformar isso aqui num condomínio normal, na medida do possível, depois de ter esse primeiro episódio desse jeito. É um pouco até surpreendente como é que eles conseguem trabalhar isso, né? Isso passa também por diminuir o ritmo às vezes, porque quando você tá falando de série é necessário, né? É assim, é uma estrutura de série, é uma masterclass de estruturação de série, esses outros. Como essa questão dos episódios terem uma cara quase procedural, assim, de caso da semana, e eles terminarem amarrados bem e tal, e você ficar envolvido pela história, mas ao mesmo tempo, assim, se a série tivesse sido cancelada no episódio 7, tava tudo bem, assim, a história tava amarrada na medida do possível. É muito impressionante, assim, o trabalho de execução dessa série me impressiona muito, mas eu falo mais pra frente. Lucas, e aí a sua impressão sobre os outros? Como é que a série te bateu aí? Cara, eu também fiquei impressionado com essa série de cara, assim, logo com o primeiro episódio. E em tudo, assim, em todos os detalhes. Eu gostei da trilha sonora, da fotografia, da atuação, do elenco inteiro, eu não sei as crianças, né, mas o elenco principal ali também, eu acho que tá todo mundo muito bem. E a maneira que eles vão levando a narrativa é isso que você estava falando, né? A maneira que a série é executada, que os episódios vão escalonando os problemas, começa ali com a briga de vizinhos, aquilo lá vai tomando proporções absurdas, só que não é aquele absurdo assim, só pelo choque, é um absurdo que vai acontecendo de uma maneira orgânica, que meio que é possível aquilo acontecer, e você sente que as situações são todas muito naturais, tudo que vai acontecendo ali. E cada personagem tem a sua personalidade muito bem estabelecida, assim, logo de cara. Então, eu achei que foi tudo muito bem construído. Aquele mundinho ali, daquele condomínio, e cada background de cada personagem ali, eu achei tudo muito bem construído. Então, assim, no final do primeiro episódio eu já tava fisgado já por essa série. E essa decisão deles de sempre... Se eu não me engano, eu acho que o único episódio que não tem isso é o último. Mas, posso estar errado, mas... Os outros 11 episódios, todos eles começam com uma cena que vai acontecer no final do episódio, né? E aí você vai... No primeiro episódio a gente não sabe disso, né? E depois a gente pega que é uma coisa da série. Mas eles fazem isso na maioria dos episódios. E meio que assim, você já começa... Tem um determinado episódio, você já começa sabendo que vai acontecer uma tragédia ali com alguém. Mas você não sabe como, por quê, aonde, como que chegou naquilo, e aí você fica ainda mais pilhado pra saber, porque não é questão do spoiler, né? É qual que foi a situação que essas pessoas se enfiaram dessa vez pra conseguir chegar nisso. É essa a sensação que eu ficava, assim, em cada episódio que começava. Cara, essa série pra mim, ela é impecável. É até um pouco um remédio contra essa loucura do spoiler que tomou conta das pessoas, né? Lógico que ficar sabendo das coisas antes é um saco. Mas a série tá meio que te dizendo, vai acontecer uma treta aqui, amigo. Eu já tô te falando quando você ligar a TV. Mas vamos voltar pro Dragon Ball. Goku mata Freeza no próximo episódio. Meu amigo, não é. O que importa é como, não é o que aconteceu, é o como aconteceu, é quem fez, é por que fez e quais vão ser as consequências disso, muito mais do que o acontecimento em si. Eu achei fantástica, assim, eu fiquei chocado, surpreso, não por conta de uma lógica de produção nacional não presta, nada a ver, porque assim, a gente tem uma execução meio, sabe, fincheriana aqui dentro como essa série é bonita, como ela é bem estruturada, como cada shot é pensado assim, e não é uma câmera preguiçosa, né, e não é uma fotografia preguiçosa, ela tá sempre tentando te dizer alguma coisa e fica muito claro que ela tá tentando te dizer alguma coisa, que tá querendo que você antecipe algumas coisas, que você entenda coisas pelo visual e não só pelo que tá sendo dito. E é brilhante como essa série é dirigida, assim. É uma coisa de outro nível e que também não soa, porque é um risco que as séries correm, né, de achar que é copiar americano e resolveu. Ela não soa como uma cópia de conteúdo americano, não tem ninguém que chama Michael Jonas, é o Sérgio, é o Eduardo, é o Amâncio, é o Márcio, é assim, mas ela é fotografada e com evidentes inspirações cinematográficas, isso é inquestionável,
O primeiro episódio é o suco do Coppola e do Kubrick, é assim, é Poderoso Chefão e o Iluminado o tempo inteiro no primeiro episódio, e é claramente uma homenagem e não um roubo, né? Não um plágio, tá homenageando, tá falando, olha, com base nessas referências imagéticas aqui, você vai entender o que a gente quer fazer você sentir nessa jornada, nessa temporada. E os caras jogam o sarrafo lá pra cima e eles seguram, porque não é só você jogar um shot do vizinho, a câmera pegando ele de baixo pra cima, escorado na porta, igual o Jack Torrance, que a série de repente vai virar o Iluminado. Não é isso, é o que ela cria, é como a direção vai te conduzir para aquele momento, te deixar aflito naquele momento, assim. E o que esses caras fazem muito bem, o que o Lucas Paraíso faz bem, o que a Luísa Lima, se não me engano esse é o nome da diretora artística, é difícil um pouco esse crédito na direção, não sei se vocês repararam, é difícil achar, assim, um diretor de episódio, existe uma direção artística geral, eu não sei se eles chamam de direção de arte, o que é talvez até para dar uma noção mais colaborativa da série do que qualquer outra coisa. Eu acho que em determinados aspectos isso é um mérito, mas é como eles conseguem equilibrar o que precisa ser equilibrado, porque se a série tá lá em cima o tempo inteiro, ela não tá lá em cima hora nenhuma. Isso é um método Netflix adolescente de conduzir séries. Se você precisa de cliffhanger todo episódio, você precisa de coisas gigantescas acontecendo todo episódio, significa que nenhuma coisa é gigantesca, porque nada tem impacto. Porque nada vai mudar o ritmo do que você tá vendo, se tudo tá lá em cima. E essa série consegue dosar muito bem, é isso que é impressionante, porque o primeiro episódio é muito pegado, ele te engancha e ela diminui o ritmo depois, de forma necessária. Eu não achei ela entediante hora nenhuma. Mas alguns episódios eles têm um ritmo mais diminuído para você se habituar a entender que tem verossimilhança ali, que aquilo é um mundo normal e tal. E aí você chega em um determinado episódio, o sétimo, por exemplo, e você volta aquele sentimento do primeiro de novo. E aí você dá uma acalmada de novo, você adapta a situação, se adapta à nova situação. Então você percebe muito bem como essa série é bem montada, ela é bem estruturada no que a gente precisa para uma série. Ela não é um filme que foi picotado, ela é uma série, ela te diz isso o tempo inteiro, sabe? E aí você fica completamente amarrado, e a gente vai falar muito sobre atuação também, mas eu focando muito assim em como ela é boa de ver, boa de assistir, boa de ouvir, boa de reparar, de prestar atenção nas coisas, assim. Eu acho que a gente... É bom a gente conduzir esse episódio aqui, a gente, de certa forma, evitando grandes spoilers, porque ela é uma série de muita tensão e de muitos grandes eventos acontecendo, mas eu acho que a gente pode discutir um pouco sobre o panorama geral e depois fazer um alertazinho ali no meio e falar, pessoal, aqui a gente vai entrar em território perigoso. Então, se não quiser saber de pontos centrais, especialmente do final, eu quero muito discutir o final com vocês. Então, se não quiser saber dos pontos centrais do final da série, pausa aqui e vai pra frente. Mas a gente faz esse alerta mais pra frente lá. Gusta, fala um pouquinho, Gusta, sobre o choque que é ver o cara do mais ou menos do Pânico, do Marromeno, se mostrando um ator de verdade de drama e roubando a cena. Sabe o que é Eduardo Stablish nessa série, meu amigo? Você sabe que o Eduardo Stablish, eu não lembro se eu contei pra vocês, mas eu já fiz uma reunião com ele. Sério? Com tinha arma eu nunca contei isso pra vocês. Sala? Tinha foi... uma mala de dinheiro? Ele falou assim, que é isso? Ele é super sério mesmo. Ele não é, tipo assim, isso é meio até um clássico, né, tipo assim, o comediante fora da tela, ele na verdade não é aquilo, né, ele é uma pessoa séria, ele não fica fazendo piada toda hora, ele faz um personagem. Então, foi muito legal, gente, assim, foi sério, honra conhecer esse cara, e agora muito mais, né, porque a gente conhece as várias faces e as várias potencialidades do Eduardo Stablish. Eu achei incrível. A gente já pode entrar em atuação aqui? Direto, porque eu achei um acerto muito grande, porque ele não tem... eu acho que, assim, na verdade, ninguém da série tem
e isso foi um grande acerto, na minha opinião, ninguém é galã. Então, a gente não tem aquela coisa assim da Globo Produções de colocar pessoas muito bonitas para fazer personagens muito importantes dentro dos contextos. Então, acaba que essa coisa assim da gente ver ele da comédia, dele ser um cara mais, tipo, normal, né? Aí a gente raspou a cabeça dele, deixou ele sisudão lá, mais sério, mais ok. A gente tem uma sensação de que, tipo assim, ele realmente pode ser um vilão, sabe? Ele é um cara normal, ele é um cara comum, ele não tem nada demais. E eu gostei muito disso que eles fizeram no elenco. Eles trouxeram pessoas que você consegue enxergar convivendo naqueles espaços e vivendo naqueles espaços. É diferente, por exemplo, de uma... É óbvio que a gente está falando de produtos diferentes, eu tenho plena consciência disso, tá, gente? Mas, por exemplo, tá a novela das 9... que está sendo exibida hoje, agora eu não sei nem, perdi mais a referência se é novela das 9, das 10. Eu sei que, tipo assim, tinha o Johnny Massauro, o Cauã Raymond, a Glória Pires, o Tony Ramos, tipo assim, são figurinhas carimbadas e, tipo, Cauã Raymond, Johnny Massauro, sabe? Tipo, são puta de uns galãs, sabe? Aí você vê os caras contracenando lá e fazendo personagens, tipo, da Fazenda, Chucrão e tal. Cara, eles fazem propaganda pra Gucci, pra Retropie, pra Diplomata, sabe? Tipo, de sapatinho chique e limpinho. Então, parece que não convence 100%. Eu sei que pra novela é uma coisa mais plástica e mais pro público-alvo da novela, e funciona super, porque na novela você coloca um cara feio pra fazer o galã, o público, né, da novela não vai querer ver. Então eu sinto que o elenco tá muito equilibrado nesse tom, assim, de... são famílias muito reais, muito concebíveis dentro de uma estrutura ali de condomínio, dentro da realidade de condomínio. É óbvio que tem todo um tratamento, né? Assim, são atores que foram pescados, assim, foram pinçados, né? Porque saindo do Eduardo Establish, que foi um acerto muito grande e que deve ter muito dedo nesse projeto, porque ele tem uma cara de que dá um tom pro personagem dele que transparece além da direção. Não sei se vocês percebem isso. E a Adriana Esteves, né, que eu acho que é um dos maiores pontos altos, assim, eu acho ela fantástica, e eu tava com muito medo dela repetir um pouco do que ela fez lá na Avenida Brasil com a Carminha, porque era uma personagem que tinha tudo para ser caricata, não que a Carminha, de novo, a Carminha era uma personagem excelente, num outro contexto, num outro contexto, de produção, e aqui, claro. Exato, e outro tipo de produção. E aqui ela tem uma personagem que é extremamente explosiva, uma personagem que precisa explodir, né, estourar, esvaziar aquilo, assim, aquela tensão que ela sente. E ela faz, assim, muito diferente. Ela consegue trazer uma profundidade, uma faceta que não é aquela, sabe, da Carminha, é uma outra. Você consegue enxergar o que o Lucas falou, né? Que as camadas dos personagens e o background dos personagens são muito bem explorados. Pra te falar a verdade, ela parece mais a Celinha do Toma Lá da Cá do que a Carminha da Avenida Brasil. Por ser do condomínio, talvez. Não, mas assim, o comportamento dela mesmo, sabe? O jeito dela falar com o filho, dela falar com... Sim. Eu lembro, tem umas horas... É óbvio que, assim, aqui a situação toda é muito dramática, mas tem umas horas que ela fala com o Amâncio, o marido dela, que eu imagino que eu penso que até a Adriana Esteves deve ter chamado ela de Mário Jorge, ao invés de Amâncio, na hora de gravar. Fala assim, tá vendo, Mário Jorge, o jeito que esse menino fala comigo? Tá vendo? Aí não me respeita mais. Eu acho ela muito mais parecida com a Celinha do que com a Carminha. Mas assim, puxando pro Lucas, eu pegaria essa fala do Gusta, claro, ele tá certíssimo, mas eu colocaria o Milen Cortais aí também como um eixo central, não só da história, mas um eixo central de atuação nessa série. Você acha que são esses três mesmo? Eu já tinha falado isso no começo, eu queria ver se você concorda que são esses três, não só centrais para a história, mas que talvez eles sejam os motores em termos de puta que pariu como estão atuando bem. Total.
Eu acho que tanto em termos de protagonismo da história quanto de atuação. A série já começa ali mais focada nos personagens da Adriana Esteves e do Milen Cortais, né? E pra mim os dois já estavam assim... Eu tava assistindo e falando, que é isso, velho? Esses são uns monstros na atuação. Até que começa a entrar mais o personagem do Sterbit, que ele começa, né? Ele vai entrando na série aos poucos. Esses dois, o primeiro episódio é deles já, né? E pra mim os três dominam a série, assim, O resto do elenco é bom também, cara, mas quando eles estão em cena, é muito discrepante, assim, cara. A atuação deles é uma coisa... Toma conta da série, assim, além de ser muito convincente, é uma coisa que enche a tela, que você para, assim, se você não estiver prestando muita atenção na história, você para, assim, pra ficar olhando. O Milen Cortais, cara, quando ele surta, você fala, que é isso? Se eu ver esse homem na rua, eu atravesso, eu pego outra calçada. É impressionante mesmo. Mas também vem do texto, né, eu acho. Claro, é impressionante o que eles fazem enquanto atores, o trabalho deles de desenvolvimento de personagem é impressionante, mas eu acho assim, eles acabam ganhando muito destaque porque os personagens deles têm essa característica explosiva, né? Os três têm, assim. O Tomás Aquino Mas o Tomás Aquino e a Maeve Jenkins, que fazem a Mila e o Amâncio, eles não têm essa função, né? Não é que eles não estão bem, mas eles têm a função de apaziguar, né? Eles têm outro papel, eles são meio que vítimas da explosividade, tanto do Vando quanto da Cibele, né? Então, por conta disso, talvez o trabalho deles acabe ficando um pouco, assim, pro espectador acaba mais ficando apagado, um pouco mais aquém, né? Não acho que eles estão mal de jeito nenhum, mas assim, eles têm um desenvolvimento de personagem, um jeito de estruturar personagem, o que eles recebem do texto, né? É menos chamativo pro contexto da história, né? É menos pesado. E é até um pouco do tema isso, na verdade, né? Como, na verdade, o equilíbrio dessas pessoas seria... Se o equilíbrio dos dois fosse respeitado, da Mila e do Amâncio, nada disso teria acontecido, sabe? Nada dessa história teria chegado a esse ponto se a Cibele e o Vando ouvissem os esposos falando assim, calma, não é assim que a gente resolve as coisas. E eu acho que esse é o tema central da história, né? A gente pode falar um pouco sobre o título, Os Outros, né? Que é meio que a ideia de O Inferno São os Outros, né? Que a culpa é sempre do outro. Mas eu acho que a ideia central também é essa de a gente tá se acostumando a viver nessa... O novo normal, que a gente achava que era o da pandemia, que era o pós-pandemia e o híbrido, não sei o quê. O novo normal é essa explosividade a troco de nada. É você ficar bravo, explosivo e violento e rancoroso e agressivo a troco das menores coisas. E aí elas irem escalonando a ponto de você perder completamente o controle daquilo, destruir não só sua família, mas todo o ambiente à sua volta, né? Eu considero a série como um grande estudo dessa coisa que tomou o país, assim. Cara, é bizarro e é nítido. Esses dias eu tava saindo do estacionamento do shopping, eu tava entrando no carro e eu ouvi, dois casais, aí os dois caras estavam um falando pro outro. Eu vou te dar um tiro, você fica esperto que você leva um tiro já na cara. E o outro olhando puto pra trás, assim... provavelmente foi uma briguinha, alguém deve ter fechado um ou outro ali no estacionamento, aquela vibe bem treta, né, da Netflix, e eles devem ter se fechado ali e estavam brigando de dar tiro. Gente, se o cara tem uma arma e ele tira a arma e ele dá o tiro, já era, é praticamente um enredo dessa série, sabe? Então é uma coisa muito latente hoje mesmo. Eu acho que por isso que eles vão trazendo mais temas à tona e temas cada vez mais densos e preocupantes para a gente entender que tudo aquilo que foi... tudo aquilo que está no piloto, daquela briga de dois adolescentes, pode desembocar e tem... e tem vazão em coisas muito mais sérias e muito mais preocupantes que estão, infelizmente, dentro da sociedade. A gente não consegue mais separar, na própria polícia não tem mais como separar o certo do errado, né? É tudo meio cinzento, é tudo muito violento. Então eu acho que é bem isso mesmo. Olha, eu tava no estacionamento e eu reparei que dois casais estavam brigando e se ameaçando de tiro. Aquilo ali pode escalonar pro que aconteceu no final da série, sabe? Os
os desdobramentos da vida real. E por isso que eu elogio muito essa verossimilhança da série. É o que é terrível em Os Outros, né? É a verossimilhança. É isso que é terrível. E muito por causa do texto também, mas muito por causa da fotografia. Você consegue enxergar esse tom. Por que o Rio de Janeiro tá tão cinza? Por que é tão apagado, né? Vocês perceberam como eles mostram uma faceta completamente oposta do que a gente está acostumado a enxergar, né? Sobre a realidade dos condomínios e da classe média e do sonho da classe média do carioca. Então essa coisa de eu moro num condomínio próspero, que tem piscina, que tem quadra, que tem segurança, na verdade é uma farsa. Na verdade tem mais coisas escondidas dentro de mim que eu preciso investigar para saber o porquê tá dando tanta merda, né? Não, e essa questão da fotografia, né, de deixar mais cinzento. Ali no primeiro episódio, teve até um momento que eu falei, gente, parece que... Eu achei que era Rio, é São Paulo? Será? Achei que era Rio. Parece São Paulo. Mas, então eles tiram aquele ar, né, que a gente tá acostumado a ver do Rio de Janeiro, né, e traz essa coisa mais... um tom mais urbano, mais cinzento mesmo. Cara, e tem duas histórias assim que eu presenciei. Uma eu só ouvi falar, mas é de uma pessoa próxima aqui. E a outra eu presenciei. Que me fez entrar muito nessa história dos outros. Cara, isso poderia realmente escalonar e chegar ao ponto que chega. Um é um conhecido que arrumou uma briga de trânsito aqui por nada. Aquela coisa de um carro encostar o outro. Um desceu com uma arma, o outro desceu com um facão. Então, assim, chegou a esse ponto. E eu morei num condomínio também que eu lembrava muito. Toda vez que aparecia os predinhos ali em Os Outros, eu lembrava muito desse condomínio. Uma vez, a nossa vaga de estacionamento era longe. E eu e a Cimélia, a gente estava indo pro carro. E aí começou a voar lá dos apartamentos de cima espiga de milho. Tinha uma pessoa tentando acertar a outra com espiga de milho. E acertando os carros, as pessoas assim. E outra pessoa do apartamento de baixo saiu e começou a gritar pra gente que tava andando. Cuidado, cuidado, a espiga. Cara, foi uma coisa assim muito louca. Poderia ter sido um filme do Nicolas Cage de Fim do Mundo, mas na verdade era Os Outros. E eu ia assistindo essa série, gente, vocês não sabem o quanto isso é real. Pode muito acontecer. Imagina. Até o que eu falei enquanto o Gusto Se a pessoa que foi atacada pela espiga de milho, ela quer dar o troco, no outro dia ela vai lá, arranha o carro do outro. É o que eu até tava falando enquanto o Gusto tava falando. O que é apavorante em Os Outros é a verossimilhança, sabe? E isso é o que choca a gente quando a gente faz esse tipo de comparação com a produção nacional de qualidade no Brasil, que é a produção nacional de grande massa, que eu quero dizer, né? Que é a de novelas, né? Porque a novela... ninguém faz novela como o Brasil. O Brasil faz novelas de extrema qualidade, só que a novela tem um público-alvo específico, então ela tem um ritmo diferente e ela tem reviravoltas diferentes, ela tem um tom muito, muito diferente, né? Ela tem um tom, na verdade, até de glamorização da classe média alta, geralmente, né? E Os Outros vai pro outro lado. Os Outros quer mostrar a outra face do que é a classe média brasileira, sabe? Nesses tempos que a gente vive. E ela é muito efetiva nisso. E o que apavora é o quão real poderia ser, o quanto você vê aquilo ali e a conexão. E talvez essa seja a grande diferença de ser conteúdo nacional, de a gente estar vendo esse negócio em português, sabe? Porque é um idioma que a gente conhece e é um lugar que a gente conhece. O lugar eu não falo Rio, eu falo a interação com os vizinhos, a interação com outras pessoas ao seu redor. É um lugar muito familiar pra gente. Então aquilo fica muito real o tempo inteiro. E aí tem um momento que é engraçado, porque eu tava assistindo muito ligado, porque o primeiro episódio é fantástico, mas tem um momento que eu olho assim e penso... Será que essa série vai descambar? Será que o que eles estão fazendo é uma boa ideia? Que é o momento em que existe um falso sequestro no condomínio. O carinha, o Eduardo Stablish, ele arma um falso sequestro no condomínio para poder convencer os condôminos de que é necessário contratar uma segurança privada.
E aí eu tava assistindo aquilo e falei, será que isso aqui não ficou novelesco demais, sabe? Ai, eu não sei o que da tatuagem, o cara mascarado e o sequestro falso, eu não sei o que. Porque naquele ponto da série era uma espécie de divisor de águas, né? Olha, parece que a história que seria a história central, a briga da Cibele com o Wando, tá meio que resolvida, assim, amainada. E agora? Faltam 10 episódios. A série vai fazer o quê? Pra que rumo ela vai? Então ali eu tive uma sensação de, nossa, tomara que não vá por aí. Mas aí, o jeito que eles transformam isso numa abordagem muito real e muito severa sobre como a milícia opera, e aí virar uma série basicamente de demonstrar como é que funciona um esquema de milícia, esse acaba virando o tópico central da série, aí você para e analisa e fala, não, beleza, aí você começa a sentir a realidade daquilo, porque a milícia opera como uma máfia. As coisas escandalosas que a milícia faz em os outros, elas são coisas que já citei o Coppola, são coisas que estão no Poderoso Chefão, mas são coisas que você ouve falar no jornal, sabe? A milícia é escandalosa, ela gosta de passar mensagens. Então, tudo que parece escandaloso demais, na verdade, está dentro da realidade do que é mexer com esse tipo de gente. E de como esse tipo de gente entra nas comunidades para vender uma ideia de segurança, né? Quem fala isso muito bem é a Lohane no penúltimo episódio. Ela tem uma espécie de mini monólogo lá para falar sobre isso. Eles te vendem, eles criam o perigo e te vendem a segurança falsa, mas uma segurança da qual você não pode correr. Parafraseei, mas é basicamente isso que ela diz, né? Então você percebe que o contexto ficou muito mais amplo, que a série mudou de direção. Não chegou a mudar de tom, porque ela é tensa o tempo inteiro, mas ela mudou de direção e ela conseguiu manter essa linha de uma coisa extremamente verossímil e de uma coisa que é fora do controle, assim, né? A violência que o Rogério comete com o Marcinho, fora da tela, antes do primeiro segundo de série, ela vai se transformar num chefe de máfia tomando conta de 400, 500 pessoas de uma vez. E nada disso soa falso, farsesco. Nada disso soa como uma novela, digamos assim, né? É uma série de foco muito específico e indo para um outro rumo do que as produções nacionais que têm muito orçamento, as produções nacionais de grande dinheiro costumam fazer. E eu acho que por isso até é impressionante, né? E assim, só para colocar um disclaimer antes de passar para os meninos, o Gusto já falou isso, mas eu acho sempre bom a gente reiterar. Não é que novela seja uma merda, a gente não é o público para novela. Eu tô falando aqui da enorme qualidade das produções nacionais. Quando a gente fala de novela no Brasil, elas são extremamente bem produzidas, mas elas têm um tipo de contagem de história que não é pra gente, a gente não se agrada. Então senão, é legal você ver isso. Senão seria Meia Pantufa, um podcast de séries, filmes e novelas. Então é legal você ver isso e você ver uma pegada. E você vê uma pegada muito diferente. E assim, e você perceber que todas as coisas que incomodam, que pelo menos me incomodam em novelas, elas não estão aqui, que é um jeito meio excessivamente rígido de falar, é uma desconexão com a realidade das pessoas, sabe? Quando você vai ter uma festa de menininho de classe média, adolescente de 15 anos, vai tocar funkzão, bate-bunda mesmo, não vai tocar, sabe, MPB. E a série não foge disso. A série vira, beleza, você acha que isso aqui vai ter um caráter de Leblon, isso aqui é Manuel Carlos? Não é Manuel Carlos, a gente tá tentando ser o mais verossímil possível. E festa de Playboy toca funkzão até o sol raiar, e é isso aí. E não é... A gente não vai fingir um Brasil que não existe. O nosso objetivo aqui é o exato oposto, sabe? É mostrar como isso aqui é palpável para todo mundo, né? Pode ir. Cara, Cara, eu ainda só falar uma curiosidadezinha aqui do Sterblich, cara, que eu comecei a ler umas coisas depois que eu terminei a série, e ele fala numa entrevista que ele se inspirou num parente caloteiro dele pra fazer esse vilão, cara. Então, cara, é um negócio que eu comecei a ler, nossa,
em quem ele se inspirou, né? E daí, não, eu me inspirei num parente caloteiro aí que vendeu um carro roubado pra minha mãe uma vez. E eu peguei eu lembro a fisionomia dele, eu tentei pegar o jeito dele, assim, pra trazer pro personagem. Eu achei isso muito louco, porque ele tentou pegar também, até trazer isso pro personagem dele, de uma pessoa real mesmo. Ele não foi lá buscar inspiração num vilão de cinema. Ele buscou inspiração num cara mala real mesmo, assim, que ele conheceu. E eu acho que tudo vai contribuindo, sabe, pra série ter essa coisa mais, essa naturalidade. De não ter essas falas novelescas, de ter essa outra abordagem. Mas eu sinto que a série, essa questão que você falou de ter algumas coisinhas ali que você falou que achou meio novelesco, que te incomodaram um pouquinho ali, eu sinto que a série ela tem um ponto, que é esse ponto ali do sequestro, que ela se divide em duas, pra mim. Eu não sinto ela novelesca, não são coisas que me incomodam, mas eu sinto que chega ali mais ou menos na metade, ali, episódio 6, episódio 7, que ela meio que se divide. O começo ela tá contando ali a história da treta da Cibele com o... Nossa, Vando. me fugiu o nome dele. Com o Vando, da Cibele com o Vando. E aí chega um episódio que tá praticamente tudo resolvido mesmo, você acha que não vai mais nada pra frente da história deles ali, tá uma coisa bem arrastada assim, e aí já vira uma série sobre a milícia tomando conta ali daquele condomínio, e pra mim ela se divide assim nesses dois arcos principais, sabe? Mas eu não acho que fica novelesco, eu acho que eles constroem bem essa transição. Eu acho que eles conseguem fazer essa transição bem e sem perder o peso dos personagens, né? Porque quando vai pra trama ali quando essa trama do personagem do Sterblit começa a ter uma proporção maior e virar essa coisa dos milicianos, você ainda tem ali o Amance ainda tentando, né, ter a vida dele ali, você ainda tem a Cibele, você ainda tem os meninos ali arrumando confusão e arrumando namorada. E assim, tudo se conectando, né? Tudo não fica tão pesado entre os personagens, porque eu acho que a série começa com um tom de situações pessoais mais pesadas assim que vão acontecendo, mas depois a gente não perde o interesse nos personagens. E vira um clima geral de desesperança. Quando a trama vai para outro rumo, esses personagens continuam participando dela, mesmo que lateralmente, assim, até que no final meio que tudo vai se completando. Não vira só pessoa a pessoa, né? Vira um clima geral, assim, de desesperança, de incômodo. Tem alguma coisa muito errada com todo mundo, né? E até o caráter mais cinza, muito cinza desses personagens que é incrível aqui. De todos, é uma coisa que a gente elogia muito em Succession, por exemplo, né? Você ter aqui personagens que todos eles... Eu acho que a Mila não, vai lá, a Mila tá fazendo o que dá, né? Mas os outros todos, eles têm vários momentos em que eles são muito insuportáveis. E ao mesmo tempo ele tem outros momentos que você tem muita pena deles, e tem outras horas que eles são chatíssimos. E eu acho isso muito legal refletido no Amâncio, por exemplo, porque o Amâncio, ele parece que vai se desenhar como uma espécie de herói romântico, assim, né? O cara que vai salvar fulano ou ciclano da vida triste, dos problemas, da miséria, do casamento ruim, não sei o quê. Mas ele é chatíssimo. E a série não foge disso. Ele é um puta chato, mano. Pega o saco aquele cara. Não é que ele é chato porque a gente acha ele chato. Ele é chato porque ele é escrito pra ser chato. Ele é escrito pra mostrar como esse cara que acha que é pseudo-romântico, ele é um mala. Sabe, ele é o cara que beijou... Esquerdo macho. Ele é o cara que beijou a mulher uma vez. Ele beijou a mulher uma vez. Ela tá fudida, tá na cadeia, tá lascada, tá rasgada na cara, tudo lá, machucado, faca e o caralho. A mulher tá preocupada com 90 coisas e ele tá assim, nossa, foi tão bom ontem à noite, né? Tipo assim, porra, mano! A gente tem o direito de ser feliz. E eu acho legal que, tipo assim, ela fala que não uma vez, aí ele fala assim, beleza, vou voltar pra minha mulher. Aí ele senta na cama da casa dele e fala assim, eu vou voltar, tá? Eu decidi ficar. É muito mala. Eu queria trazer pra... Ele é muito esquerdomacho. Eu queria trazer agora... a personagem da Drica Moraes, porque eu amo a Drica Moraes, eu acho ela excelente, e eu acho que ela casa muito com a... Eu acho que assim, fica jocoso como a classe média tem essa... sabe aquela coisa que a gente chama de síndrome de síndico? Pronto, é ela.
Mas ela é uma síndica a muito típica. Muito, Exato. muito típica. Ela é muito muito mesmo. E aí, como ela é bem desenhada para ridicularizar essa elite falida, né? Porque quando a gente vê o background dela, a gente descobre que ela é ex-esposa ali, né? Casada, você não sabe direito, mas ela parece ter tido um relacionamento com um político, alguém influente, né? Alguém que tem... que tinha uma grana, ela tinha uma casona, você vê que ela fala bem, ela veste bem, ela come bem, ela é a síndica, né? Então ela tem uma posição, um status social, essa coisa toda. Cachorro caro. E aí ela tem um cachorro. E aí você começa a ver a ridicularização aos poucos dessa personagem, né? Tipo assim, eu acho que a primeira é quando ela coloca lá o cachorro pra lamber o pé dela, porque aí você vê, tipo, a pessoa ricaça, a pessoa que, tipo, seria a Helena do Manuel Carlos, que é aquela coisa que a gente tava falando das novelas ali. E eu vou passear pela praia, eu tenho meu vestidão, minha bata florida e meus brincos de ouro, etc. E aí ali nos primeiros episódios a gente já vê ela fazendo um fetiche bizarro que, tipo assim, não seria aceito numa novela das 9, sabe? Numa coisa... E aí você já vê uma ridicularização da personagem. E aí aos poucos você vai vendo que ela tem a mão mais suja do que a gente imaginava. Então, aos poucos você vai se familiarizando com a realidade daquela elite falida da Barra, e vai vendo que ela também tem a responsabilidade de trazer o crime para dentro do condomínio. E não só ela ganha com o crime, É um microcosmo, então, né? Assim, Aquilo a ali milícia é o Estado. Aquilo ali é o Estado. Ela é o governo, né? Eu ia chegar nisso. E aí, eu acho que, assim, como a gente pincelou... Depois a gente pode falar um pouco mais sobre os personagens infantis e os núcleos das crianças, que eles não querem ser chamados de crianças, né? Mas eles são. E eu acho que, assim, todos esses personagens são desenhados para mostrar microcosmos. O Luiz já mesmo estava falando que o Eduardo Stablish tá ali para mostrar a milícia. As estruturas do episódio são para mostrar que a gente tem um Estado falido, etc. A síndica para mostrar o Estado, que coloca a mão na sujeira também. E aí você vê, eu pelo menos eu tenho essa interpretação, me corrijam se eu estiver muito viajado, mas pela própria fotografia que tenta dar um voyeurismo pro edifício e pro condomínio, eu sinto que eles quiseram fazer aquela coisa meio... Aí vai também na referência do Iluminado, que é essa coisa de transformar o edifício em personagem. Eu senti que eles quiseram fazer essa coisa meio Curtiço, né, do Aloysio de Azevedo, se eu não me engano, que na verdade você tá vendo uma comunidade, as pessoas são bichos, né? Tipo assim, são animalizadas, porque os personagens, de certa forma, eles acabam sendo animalizados, porque eles perdem o brio, eles perdem o tato. Quando a gente vê o nosso vizinho, você fala bom dia, boa tarde, você tá usando desodorante, você tá cheiroso, você não quer mais contato que isso, você quer o contato do ser humano que quer distância, assim, né? Sabe? Eu não quero muito contato. Aí quando você começa a treta e quando você começa a chafurdar ali no sangue, na merda, literalmente, porque tem episódios que tem, sabe, fezes envolvidas. Então você começa a conhecer a verdadeira realidade que esses vizinhos estão inseridos. Então você animaliza as pessoas que estão ali dentro daquele edifício e transforma o próprio edifício em personagem. Então eu senti que eles quiseram trazer uma vibe meio assim... não sei se vocês também tiveram essa impressão, meio do Curtiço, meio o hotel. Como é que é o nome do hotel do Iluminado? É o Overlook. Que ele mesmo tem vida? Overlook. E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu senti que eles quiseram assim, animalizar as pessoas e trazer um voyeurismo pro edifício, sabe? Tem muitos enquadramentos que os personagens só aparecem o cotoquinho do pescoço e o prédio, assim, lá no fundo, belíssimo, assim, uns 7, 8 torres, assim, muito bonitas. E eles, assim, minúsculos, ridículos, brigando por causa de um carro vermelho, que, sabe, ninguém se importa. Então, é muito legal como cada personalidade e cada personagem desses vai representando o seu microcosmos e vai evidenciando que no fim das contas todo mundo que está ali dentro daquele prédio é igual, né? Aquelas historinhas estão se repetindo ali dentro desse macrocosmo.
É muito louco, eu adoro essa série, gente. Eu sinto essa coisa do voyeurismo também, cara, e eu sinto até uma impressão que os personagens estão presos ali, né? Meio que parece Sim. que eles não têm opção fora dali. Eu vou sentindo esse clima em cada um ali. A personagem da Mila mesmo, chega um momento lá que... Primeira coisa que eu falei pra minha esposa, gente, vende esse apartamento. Vende esse apartamento, sai daí. Ela vou vender o carro, vou pegar um dinheiro aqui, minha filha, você vai continuar morando aí, vende esse apartamento, sai desse condomínio. Parece que eles estão presos naquele mundo ali, naquela coisa. Eu acho que a ideia é do financiamento, né? Do tipo assim, meio perrengue, eu não posso vender tipo, um negócio alugado, que não é meu, outro né? financiado. Eu não posso vender um negócio que não é meu, assim, porque se não tá pago, não é seu ainda, né? Então, eu acho que é essa ideia de ela não tem o apartamento para poder vender. Mas eu também teria me livrado daquela porra lá. Já. Não, total contigo nessa história do igual acho que no primeiro episódio mesmo, né, quando ele tem um flashback lá e o Amâncio entra e fala aqui, ó, vamos demorar só 30 anos pra pagar. Então. Já tem aquela coisa, né, de nós estamos presos aqui, ó, 30 anos. Tem uma coisa que eu sinto que, assim, só alguns pontos negativos. Eu sinto que eles usam algumas facilitações de roteiro para a série funcionar, sabe? Eu não sei se é uma coisa que a gente, como consumidor de audiovisual brasileiro, está mais acostumado a relevar, porque a gente releva em todo tipo de série. Mas eu sinto que esse tipo de facilitação de roteiro acaba acontecendo em muitos produtos do Brasil, sabe? Tipo assim, no primeiro episódio, o Vando, se eu não me engano, ele vai visitar a casa ali do Marcinho, né? Do pessoal, Cibele. Como é que é? Enfim. Da Cibele, do Amâncio, da Cibele, isso. E ele fala, ele olha a casa e fala, nossa, barulho, né? Lá do outro lado, lá onde a gente mora, que é muito melhor, a gente nem ouve esse barulho, por isso que deve ser mais caro. Então, já estabelece, de certa forma, uma geografia ali, então, que eles estão bem distantes um do outro. Então, seria mais fácil eles ficarem apartados. E aí, aos poucos, vai se tornando... essa geografia que ele estabeleceu lá no primeiro, parece que vai perdendo um pouco o fio, eles se cruzam, sabe? toda hora lá, né? Eles se cruzam toda hora. É muito mais fácil sair de um lugar e chegar no outro. A passagem de tempo fica mais curta, né? Aquela coisa da Daenerys sair lá do norte, chegar em Porto Real, tirar o fogo. Sabe, essas coisas assim. O carro do Vando, tem hora que ele tá estacionado lá de fora, tem hora que a vaga dele é no subsolo. Eu fiquei confuso, falei, gente, quantas vagas esse homem tem? Às vezes teve sorteio de... tipo, outras coisas, tipo, uma coisa que me irrita bastante, sempre me irritou, toda vez que aparecia, eram as reuniões de condomínio, que era, tipo assim, um condomínio daquele tamanho, e não tinha elenco pra cumprir, então, tipo assim, faz um call, sabe? Adere uma coisa meio pandemia, sabe? Então, eu acho que eles podiam ter estudado algumas linguagens para poder passar mais verossimilhança, porque isso incomoda a gente que está mais atento, porque não é um problemão, mas igual eu falei, olha, comparei um problema de roteiro de uma série que é muito famosa, Game of Thrones, americana, HBO, que a gente ama e a gente fala muito bem, com os problemas de facilitações de roteiro aqui dessa série. Só pra ninguém falar, tipo assim, vocês estão falando mal porque é uma série brasileira. Eu acho que foi... É que existem esses problemas dentro da série e são problemas que às vezes me irritavam e me tiravam um pouco da série, sabe? Me falavam assim, mas isso aí não é... Parece... Ficava uma coisa meio sketch, assim. Eu me tirava um pouco daquela... A série tava pesada, densa, uma fotografia diferente. Aí lá nas reuniões de condomínio... não sei. Teve um que me incomodou muito, uma facilitação de roteiro, que foi a única que eu lembro de me incomodar mesmo. O restante que eu percebi, eu fui relevando. Que foi a da tatuagem, cara. Porque quando aparece a tatuagem, quando a câmera fecha na tatuagem da mão do cara, você já fala, daqui a pouco ele vai ver essa tatuagem, vai descobrir, vai fazer um papeiro aí. Então meio que já entrega toda a cena, tudo o que vai acontecer depois dali. Isso daí pra mim foi uma coisa muito assim... Eu não acho nem que é uma facilitação de roteiro, mas foi uma decisão assim que fica muito previsível. Foi a decisão de fazer daquela forma, de dar aquele foco ali. É onde eu te falei que eu achava que eu temia que a série fosse descambar. Foi exatamente por conta de todo esse arco. Mas a resolução dele no episódio seguinte... No episódio seguinte, não. No outro episódio ainda, que é o 7.
que é assim, talvez depois do primeiro seja o melhor episódio da série. Ela se amarra bem, de forma verossímil, sabe? Ah, beleza, isso é um arco bem novela. O cara vai ver a tatuagem, ele vai reconhecer o outro e vai resolver, e aí vai ficar doido. Mas assim, como a paranoia dele é trabalhada no 7º episódio, já é uma coisa muito, muito tensa, que já foge do rumo do uma coisa meio estereotipada, uma coisa meio cartunesca, né? É totalmente crível o jeito que ele fica paranoico e o porquê que ele fica paranoico, sabe? Então eu acho que apesar de ser uma solução manjada naquele momento, o jeito que ela se amarra, culminando no que talvez seja o melhor episódio da série, acaba compensando esse problema pra mim. Eu concordo com o Gusto em termos de escala, mas assim, a gente tem tanto problema de escala em tanta série por aí, sabe? Que o pessoal reduz. Eu preciso reduzir no extra porque eu preciso gastar mais com outra coisa e tal. É logística, né? Logística é foda. Talvez eles pudessem ter feito de uma maneira que eles pudessem pelo menos fingir que tinha mais gente na reunião de condomínio, mas assim, detalhezinho, né? É uma coisa que mas é chata mesmo. Eu concordo que tira um pouco do peso várias, olha, né? Cara, são o quê? 10 prédios? 15 prédios tem naquele condomínio? E a reunião de condomínio tem... Porque você sabe uma coisa que poderia ter acontecido? Eles podiam usar o WhatsApp. Mas uma coisa que poderia ter acontecido, que talvez tivesse resolvido esse problema e desse ainda mais verossimilhança, eles fazerem uma reunião de condomínio num puta de um salão com um monte de cadeira vazia. Porque isso que é uma reunião de condomínio. Ninguém vai. Então, se tivesse assim o mesmo número de pessoas, mas tivesse 200 cadeiras, você ia falar, porra, reunião de condomínio. É isso aí. Ainda ia dar um pouco aquele ar de, tipo assim, o mundo tá desabando, mas a galera não se importa, porque ninguém nunca se importa mesmo. Sabe? Teria sido uma solução curiosa. Um diálogozinho assim, de cadê a dona Fátima do 203? Não veio. Negócio, sabe? Presente. Não tem quórum, vai na gente mesmo. Mas eu queria falar uma outra coisa com vocês, assim, pra quem não assistiu a série ainda, preste atenção. Já usei o termo de masterclass de estruturação de série, mas assim, essa série tem um masterclass também de direção de cena pré-sexo. Cara, tem uma cena que quando vocês forem assistir, quem não tiver assistido, repara, vai ter um personagem tentando arrombar uma fechadura pra soltar um outro personagem que foi trancado em casa. E assim, cara, como é bem feito, como a cena é bem feita. E assim, eu acho que vem muito a calhar porque a gente tá vivendo uma época em que até quem é progressista tá criando caso por conta de sexo em produção de entretenimento, em série, em filme. Tá enchendo o saco por conta de sexo. E assim, existem maneiras e maneiras de trabalhar. Você pega as primeiras temporadas de Game of Thrones, por exemplo, elas trabalhavam muito mal. Aquela HBO ainda dos anos 2000, sabe? Uma HBO que achava que sexo vendia só pra um lado e sem ter importância na trama. Você assiste Game of Thrones hoje, as primeiras temporadas, e você fica meio constrangido com os excessos, sabe? Incomodados. Então, não é naquela linha. Mas também não é na linha de fingir que sexo não existe, que sexo não é parte relevante da vida de adultos, sabe? De adolescentes, inclusive, né? Tá todo o contexto da série aqui. E assim... essa cena em particular da fechadura, ela é tão brilhantemente dirigida, cara, porque ela eu falo que ela é um masterclass de direção porque ela trabalha com o que o audiovisual consegue fazer de melhor, que é simbolismo, que é mostrar sem mostrar, que é fazer você imaginar, que é fazer você sentir ao invés de ver. Não é sobre ter gente pelada transando, é sobre a sensação que aquilo vai te trazer, é sobre a criação de clímax. Então, do mesmo jeito que a direção é muito boa quando ela quer criar tensão, ela é muito boa quando ela quer criar tesão. É muito engraçado como isso funciona. E essa cena dela arrombando trocaralho, inclusive. O cara arrombando a fechadura e conversando. E assim, não tá mostrando nada de obsceno. Mas é o jeito que filma a mão da personagem. É o jeito que ela põe a mão no joelho. É a cara que ela faz. É a respirada mais funda que ela dá. Filmar a orelha dela. Sabe? Toda aquela construção de uma coisa que você sabe que vai acontecer. E assim, tudo isso é importante demais. Porque é um caso ali de adultério. Então assim,
eles estão construindo aquela situação de que a pessoa sabe que vai haver consequências, ainda mais naquele mundo, consequências sérias para aquela traição. Mas é a pessoa sendo simplesmente incapaz de resistir. Ela está tentando resistir, mas ela é incapaz de resistir, por conta do clima que foi criado pela construção da cena, assim. E é impressionante. Eu não falo só pelo jeito de tratar sexo no entretenimento, mas direção mesmo. Como construir um clímax, como se encaminhar para um clímax. É fantástico. Foi um dos momentos, assim, pode parecer banal para quem for assistir, mas foi um dos momentos que eu fiquei mais, assim, chocado com a qualidade da condução dessa série. E aí você compara com a outra cena que envolve sexo, mas nesse caso envolve crime, que é a cena do estupro. Não vou falar mais de contexto, enfim, gatilhos mil. Mas como ela é imensamente bem dirigida também, mas como ela já te mostra um aspecto brutal daquela situação. Você tem um shot horrorizante de dois personagens. O personagem vilão tá olhando no espelho, os dois estão virados para a câmera, né? A vítima tá num espaço claro de luz fria, ela tá cinzenta, ela tá, sabe, numb, né? Tá alheia àquela situação. E o lado do vilão é vermelho, e ele com aquela cara, e ela dá a situação daquele jeito. Como aquilo é, sabe, horrorizante, e como é bem filmado também. Então, assim, o que é mais foda nessa série, assim, disparado pra mim, não é só a história ser muito boa, mas como ela é absurdamente bem filmada, cara. Essa série tá, assim... o Gustavo falou da gente especular se é melhor do ano, não é melhor do ano, não sei o quê. Essa série... provavelmente é a melhor coisa que eu vi esse ano. Talvez a gente esteja, sei lá, vacinado com Succession, por exemplo, porque Succession foi espetacular, mas é uma temporada parecida com as outras temporadas, sabe? A gente já sabia aonde as coisas iam, mais ou menos, como ia se encaminhar, a gente já sabe como um episódio funciona. Então, nesses termos de comparação, eu assisti os outros sem ter nenhuma expectativa e ver o que eu vi, eu pensei assim, cara, esse é o melhor conteúdo que eu assisti esse ano, assim. E eu acredito que e pra mim é assim, porque é incrível, cara. Não sei, de novo, não sei se é expectativa baixa, talvez seja expectativa baixa. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas, assim, foda, sabe? Aproveitando as expectativas altas, baixas e realizações, vocês assistiram de binge watching? Não, né? Todo mundo assistiu de binge watching, eu digo maratona, né? Vocês assistiram assim ou episódio por episódio? Eu acho que o Lucas esperou sair, né? Não, meio a meio. Eu assisti em blocos. Os primeiros episódios eu dei uma... Eu maratonei, assim, eu acho que tinha saído até o episódio... Vamos ver. 12, 11, 10, 9... Até o episódio 8. Tinha saído até o 8. Os 8 primeiros episódios eu maratonei. Assim, foi diretão, engatado. Aí depois eu vi que faltavam uns ali pra lançar, que eles lançaram 2 episódios por semana. Quarta e sexta. Eu sinto que eles puxaram muito uma cauda, né? Por ter lançado semanalmente, porque é a estrutura de lançamento mesmo da Globoplay. E quando eu assisti tudo, assisti assim de binge watching, e eu fiquei com uma sensação muito boa de maratonar. Então eu acho que eles vão ganhar pelos dois lados. Eles vão ganhar. Eu conversei com o pessoal, eu coloquei uns stories ali, e muita gente me falou assim. Eu matei em um dia, eu sentei e assisti no fim de semana, tá todo mundo falando bem, eu vou assistir. Então tá ganhando muito no boca a boca. E ela pode ser tanto assistida com calma, porque você pode processar aquelas informações uma a uma e ir crescendo ali com cada episódio, quanto fazer uma maratona assim, real, sabe? De um fim de semana e já matar ela. Então ela tem essa qualidade também de ter mais uma, né? Ela é boa de assistir dos dois jeitos. Eu vi meio em blocos, sabe? Na verdade, eu vi o primeiro episódio e eu parei um tempo, porque eu fiquei muito abalado pelo primeiro episódio, gente. Assim, sério, se você estiver na dúvida se você vai assistir ou não, gente, você não precisa ter, pelo menos até a data dessa gravação, você não precisa ter a assinatura do Globoplay para assistir o primeiro episódio de Os Outros. Vai lá e assiste. Baixa o aplicativo aí na sua TV, sem assinatura, vai lá e assiste, porque assim, eu garanto, cara, a pessoa tem que estar muito sem coração pra ela assistir o primeiro episódio de Os Outros e falar que é ruim. É incrível o primeiro episódio. Incrível.
E aí eu assisti o primeiro episódio e eu tive que parar um pouco, porque eu fiquei real oficial muito tenso. É uma sensação que eu tive lá com o Ozymandias do Breaking Bad, sabe? É uma coisa assim, de ficar tão nervoso, de achar tão pesado, de achar tão forte, que eu fiquei assim, porra, eu preciso de um tempo, sabe? Eu preciso parar um pouquinho aqui. Aí eu deixei meio de lado um tempinho, assim. Depois eu fui continuar assistindo a série. Eu assisti mais um blocão. E os últimos episódios já não tinham saído ainda. E eu assisti espaçado. Então foi uma experiência mista, Gusta. Resposta de mureteiro. Cara, é engraçado, né? É engraçado, né? A reação muro de cada um assistindo, assim. Porque eu tive a mesma impressão que o Luiz. Eu assisti o primeiro episódio e falei, caralho, que episódio é esse? Só que a minha reação já foi, quero ver mais. Já fui direto pro segundo, pro terceiro e só parei a hora que acabou. Desse jeito. Gente, eu queria trazer talvez um tema polêmico para talvez a gente já tá fechando, não sei o que o Luiz tá pensando aí como o nosso Vai falando. Eu não tenho que editar mas eu tenho mesmo. uma sensação de que os personagens infantis ali, né, o elenco infantil, jovem, digamos assim, é um pouco... eu não achei ruim, eu achei muito bom, na verdade, mas eles ficaram um pouco apagados pela grandiosidade do elenco adulto, né? Porque o elenco jovem é muito importante para a trama da história. E eles não são, assim, espetaculares. Eles são bons atores, eles entregam boas atuações. Mas eu acho que a forma como a série fez o design de produção, as situações que eles estão envolvidos, e como assim, eu acho que os 3 últimos episódios é muito legal, sabe? Eu gostei muito como eles vão desempenhando cada um o papel deles, até porque eles amadurecem muito, eles acabam se tornando os próprios adultos ali das histórias deles. Mas eu acho que enquanto crianças, enquanto jovens, eu discordo um pouco do que o Luiz falou lá do baile funk ter funk de verdade. Glamurosa pra mim, sabe? Mas, amigo, eu acho que a questão ali, ela é de censura. Eu acho que o ponto não é só de assim... eu não quis dizer que vai tocar Glamurosa e que vai tocar Me Leva do Latino no baile. Eu quis dizer assim, qual é a sensação que a gente pode passar sem colocar funk de palavrão, sem colocar proibidão, sem colocar não sei o quê. Mas mesmo assim, eu acho que eles tinham que ter colocado... Que gênero de música vai tocar na festa, sabe? E eu acho que tem. E eu fiquei até pensando aquilo, porque eu tava com a impressão que não ia tocar funk no baile, por exemplo. Quando tava tocando aquele popzinho lá, não meio latinesco, porque a música é do latino, né? Quando tava tocando aquela música lá, eu fiquei assim, não, cara, essa festa não seria assim. Mas eu passei muito pano, porque eu entendi a mensagem simbólica. Assim, a mensagem é de sonho e realidade. A música que tá tocando, quando tá tocando Me Leva, é uma coisa meio popzinha, é uma aura de infância, de menino descobrindo festa e não sei o quê. E quando ele vai para outra linha, ele é uma onda de realidade. Ó, beleza, isso aqui é uma criança se descobrindo adolescente, se descobrindo um novo adulto e tal. Eu acho que é muito para passar uma sensação de transição que eles fazem isso aí. E aí tem limitações também de quais músicas você pode escolher, né? É até um problema para maratonar, que, engraçado, eu falei sobre Succession também, quando eu conversei isso com o Gustavo, não foi nem no Meia Pantufa, não. Eu maratonei a 2ª temporada de Succession, e para ir acompanhando a terceira, quando a terceira saiu, e eu comentei com ele, falei, Gusta, essa série é muito, muito foda, mas essa trilha tá me enchendo o saco um pouco, porque, assim, era a mesma trilha em todos os episódios, e muito pouca variação. E Succession é toda assim, na verdade, né? Então, quando eu tava na experiência de maratonar, de assistir 5, 6 episódios de uma vez, a música tava me enchendo um pouco o saco. É uma coisa que acontece com os outros. Tem ali um eixo de 4 músicas, basicamente 4 músicas, que estão para os núcleos específicos, que elas vão tocar repetidamente. Todo episódio, entrou em tal núcleo, vai tocar tal música. Você tem um pouco essa sensação. E é também aquele embalo de... Temos limitações orçamentárias, não vamos ficar gastando nosso dinheiro licenciando música, porque esse não é o ponto mais importante. A gente tem que direcionar nosso orçamento para onde a gente acha que ele vai ser mais relevante. E como as músicas são boas mesmo, fora do latino, a gente vai mandar bala nessas aqui, sabe? E eu fiquei com mas sobre a festa eu fiquei um pouco com essa sensação de
de uma aura meio de sonho virando realidade, sabe? E também da limitação de censura, né? Porque não dá pra colocar o que realmente toca nessas festas de adolescente, não tem. Exatamente. Eu acho que é uma Mas eu acho limitação que de só o censura, batidão mas- tava bom, sabe? Um batidão mais moderno, assim, um tum 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 Deboche. tum tum. É, só uma coisa mais moderna, Aí uma a pessoa joga no fumação, Shazam, uma festa que não dá pra e ver nada. E a pessoa joga no Shazam, o menino lá joga no Shazam e tá MC Pipoquinha, a batida da música do MC Pipoquinha. Maravilhoso, vai dar Nossa. super certo. É, mas é bem essa pegada mesmo que tinha que estar ali no fundo, assim. Eu acho que era mais pra isso, a personagem que é construída ali Mas da deixa filha eu só do, fazer um do comentário que você Sterblich, falou é bem sobre, essa. Mas eu entendi. sobre o elenco juvenil. Eu acho que tem um caráter de que o problema não são eles, sabe? Eu acho que o apagamento que você falou deles existe, mas eu acho que ele existe de propósito. Falar assim, eles são a centelha que começa tudo, mas eles não estão fazendo nada de essencialmente brutal ou errado. Os moleques estavam numa partida de futebol e brigaram. Se você encontrar com qualquer moleque aí que joga bola junto, eles vão se pegar, sabe? Então, quem piora tudo são os adultos. Quem fode a coisa toda são os adultos. Então, por isso eles vão ter uma perspectiva muito mais explosiva. Os adolescentes, boa parte do tempo, eles estão sendo adolescentes normais. E assim, tudo que acontece com eles que é descompensado, que é desconectado da realidade, tem a ver com os pais. O Marcinho só pega a arma porque a mãe comprou a arma. Se a mãe não tivesse comprado a arma, o Marcinho não tinha botado a arma pra ninguém. O Rogério só vai mexer com o Sérgio por conta de tudo que acontece envolvendo o Sérgio e a família dele. Então, assim, é normal. Eu acho que é normal que eles sejam apagados porque, por boa parte do tempo, eles estão sendo só crianças de classe média morando no condomínio, fazendo coisas de moleque, sabe? Eu acho que é condizente com o que a história tá querendo dizer. Quem fode tudo são um os pouco essa adultos, pegada mesmo. os adultos Pinel das ideias, sabe? A Cibele e o Vando, principalmente. É, cara, eu acho que a série faz isso muito bem, sabe? De estabelecer que aquilo ali não era nada, era só uma briga de criança ali e ia passar e os adultos que vão escalonando tudo. Mas eu gosto do ponto que eles levam isso, cara, porque até então, até certo ponto ali da série, a gente fica com aquela impressão... acho que nos 2 primeiros episódios a gente dá lado pra todos os personagens. A gente entende o Amâncio, a gente entende um lado da Cibele, a gente entende um lado do Wanda, só que a gente vê que cada um tem um temperamento diferente pra lidar com aquilo. Só que aí vai escalonando. A gente vê que o Wanda também é um filho da puta, a gente vê que a Cibele é estourada, a gente vê que o Amâncio é um bosta. E aí vai indo. Só que chega um momento ali no arco da Cibele, agora eu vou dar um spoiler aqui, quem não quiser saber ali do último episódio... que a gente descobre que ela perdeu um filho antes, né, cara? E aí, pra mim, aquilo lá deu um 360, assim, na minha cabeça. 180, Falei, cara, 360 eles... volta pro mesmo lugar. Deu uns 180. Deu um 360 e voltei. Deu uma Deu um guinada, 400, viu? deu Uma um 400 pentada e violenta. perdi a conta. Deu os 360 e depois deu mais Tá até 180. agora, vira. Cara, eu falei, caralho, velho. Então aquilo é meio que uma forma até da história ir se justificando, né? De por que a Cibele é daquele jeito, por que ela tem tanto medo, né? De perder o Marcinho, e ela é tão protetora daquele jeito, além do que seria normal. Muito porque além do que seria normal. Porque muito, assim, escandaloso. E, cara, eu acho que isso acrescentou demais na história, assim, porque eu até me reconectar com a personagem dela, porque chega um ponto que eu já tava assim, porra, Cibele, né? Pega leve aí, você também já tá caçando encrenca aí. Não, chega um ponto que ela tá insuportável. E aí, isso aí me trouxe de volta, assim, pra conectar com o personagem. Até com o Amâncio, que eu já tava, puta que pariu, não quer que esse Amâncio perde o emprego mesmo, se for, vai pra lá. Que isso, Nossa, a dancinha ele do é desconto. o CLT. Melhor que isso. A dancinha Ele é o do CLT mais errado do mundo, gente. Nossa, ele perde sim, o cara. horário, ele sai sem Ele tá avisar nem o Sabe o que eu aí. achei engraçado? De Ele repente demorou- ele se apaixona. Ele demorou demais a perder o emprego, gente. Eu achei que ele ia perder o emprego lá no meio da série. Cara, ele só faz merda, ele demora. nunca O Vando- trabalha. Ele sai do trabalho o tempo inteiro. O Pô, Vando- que é isso? O Vando, uma ligação, o chefe mandou embora logo no primeiro episódio. O Amâncio mata emprego, vai ver outra O Vando mulher. faz mesmo pra ser demitido? Nada. Faz nada. Perdeu a venda. É só, tá só dando uma marra de Nada, ele azar. tá. Ele tá no celular Nossa, com a esposa. mesmo.
É mesmo, ele é demitido, tipo assim, ele é o primeiro acontecimento ruim é o dele, né? É o da demissão. Que ele chega em casa e ele não avisa a esposa. Nossa, sério. Porque até então, o Wando no primeiro episódio, ele é só um cara que teve um dia de merda. Aí ele chega em casa e aí a esposa ainda tá com aquele monte de problema, e aí o filho ainda arrumou a briga, e ele tem que ir lá de noite, querendo dormir, tem que ir lá pedir desculpa. Só que aí você vai vendo que ele é, né, tudo que ele faz, família e tudo mais. Gente, pra fazer o fechamento aqui, vou dar um baita de um spoiler, vou falar sobre a última cena do último episódio. Então, se você não quiser saber ou não tiver visto ainda, para por aqui, vai lá, assiste a série e depois volta pra pegar esse restinho de episódio, beleza? Gente, eu acho... Eu vou... Tem um jeito de passar um pano, mas já vou falar de cara que eu não gosto do final. Eu gosto muito do último episódio, mas eu não gosto do finalzinho do episódio, ainda que eu tenha uma justificativa para ele. No 11º episódio, o Sérgio fez o Marcinho de refém e o final do episódio mostra a arma do Sérgio disparando, sem mostrar o Marcinho morto nem nada. E o Marcinho não aparece durante o último episódio em momento algum. A gente simplesmente assume que ele tá morto, mas a gente nunca tem certeza e as famílias vão seguir a vida sob o peso de o Marcinho estar desaparecido. Todas as outras pessoas da série vão seguindo sem saber se ele tá... Como se ele não estivesse vivo, tendo que lidar com o fato de que o Marcinho desapareceu. E a última cena é a Cibele recebendo uma ligação e a câmera tá só nela, a gente não ouve a voz de quem tá do outro lado, mas ela aparentemente está conversando com o Marcinho. E ela fica naquela cara mistura de desespero e alegria. Ela dá uma risada, mas ela tá meio em choque. E você fica meio sem entender. E a última cena da temporada é o Marcinho visto de frente. A câmera pega ele de frente. É realmente o Marcinho andando no que parece ser uma rodoviária. Alguma coisa assim, né? Estação de alguma coisa. E mostrando ele de frente. E aí a temporada acaba. Vou passar o pano depois que eu ouvir a opinião de vocês sobre esse final. Vocês acham que é uma boa solução? Evidentemente é um cliffhanger, mas vocês acham que é um bom cliffhanger? Vocês acham que ele tá no tom do restante da temporada? Cara, eu acho um bom cliffhanger. Pra mim funcionou demais esse final. Porque foi aquele final que terminou e eu fiquei, cara... Se essa série acabar aqui, se eles decidirem não fazer uma segunda temporada, a gente já sabe que vai ter uma segunda temporada, mas se decidissem que vai ser uma minissérie, não vai ter outra temporada, pra mim ela funcionaria com esse final. Pra mim é um final que ele funciona tanto pra ter uma continuidade quanto pra acabar desse jeito. E eu acho que faz sentido dentro da série. Eu gostei desse cliffhanger que eles deixam ali, apesar de eu achar meio descolado em termos do tom da série. Eu acho que funciona em termos de cliffhanger, mas realmente é uma coisa que fica meio deslocada assim de para onde a história estava caminhando até então e deixa algumas questões ali. Eles usam a arma ali, o tiro, né, como... Pra mim ficou muito óbvio, porque se você não mostra o morto é porque não morreu. Se não tem corpo, não morreu. Se não tem corpo, é o clássico do audiovisual. Mas assim, e eles mostravam os corpos das pessoas mortas, as outras pessoas mortas, né? Então, as pessoas que morrem têm o corpo revelado. Então, por que dessa vez eles não mostraram o corpo do menino? Porque é o elenco infantil, não pode mostrar, vai ficar feio. Não, eles iam reviver esse menino, mas eu não gosto o quanto, assim, o que eu achei ruim é que eles demoram demais, eles esticam demais a linha do tempo para chegar nessa revelação. Eu acho que esse menino não ficaria tanto tempo assim perdido. Eles quiseram fazer aquela cena de reencontro para mostrar que agora a Cibele e o Amancio estão juntos, estão mais humanizados, estão menos dentro lá do cortiço, né? Daquele pardieiro, como é que é o nome? Barra Diamond. E aí, eu acho que assim... Teu nome é brega, nossa senhora. Barra Diamond. Muito brega. Barra Diamond.
E aí, eu acho que eles passaram muito da conta, assim. Eu acho que o final tinha que ser... Aquele final funcionaria se ele fosse imediatamente depois dos acontecimentos do último episódio. Do finalzinho ali, do miolinho, né? Então, eu acho que eles esticam muito a corda, porque esse menino... ele saberia, sabe, das consequências. Cara, mas eu já acho o contrário. Ele conseguiria investigar as consequências daquilo, porque ele conseguiria saber se o cara tá preso ou não, ele conseguiria falar com algum amigo da escola, entende? Tipo, isso pra mim soa meio antinatural, assim, porque a gente conhece o núcleo da escola, ele tem os amiguinhos do condomínio, por mais que ele seja um chato, chuta a bola na cara das pessoas, que eu não queria ser amigo desse menino também, mas ele tem ali o núcleo dele de confiança, e ele poderia voltar pra descobrir as coisas meio que a paisana, assim, né? Enfim, cara, eu então, achei meio sem noção. Antes do Luiz passar o pano, eu vou passar um paninho antes aqui, depois ele passa o mop. Cara, mas eu acho que em termos de levar todo esse tempo, eu acho que tinha que ser dessa forma, porque se fosse imediatamente depois ali, eu acho que já não ia funcionar tanto. Porque pra mim, assim, na minha cabeça, a única justificativa que faz sentido o Marcinho tá sumido durante meses e ligar pra mãe e não querer, e ficar com medo de falar com ela, é que o cara falou, some, não aparece pra ninguém, eu não vou te matar, mas se eu te ver, eu te mato. Pra mim é muito isso. Ou se eu te ver, eu mato sua mãe, sua família. Isso. Pra mim é isso. Então, assim, ele meio que fica com medo de se aproximar. Ele consegue ligar pra mãe, né? A gente percebe isso. Que quando ele quiser, ele entra em contato. Sabe? Mas eu sinto que ele ficou com medo. Ele foi ameaçado e ficou com medo. E eu acho que essa passagem de tempo que tem no último episódio... Justamente o que eu não gosto. Faz funcionar. Para mim, se não tivesse essa passagem de tempo, eu acho que não funcionaria. Eu acho que essa cena, esse final, fica numa linha tênue, assim, eu acho que por ter passado esse tempo e ter toda a construção desse episódio deles procurando o Marcinho e tudo mais, eu acho que funciona mais. Mas eu gosto. Eu gosto porque eu tava tão deprimido no final. Eu tava triste. Eu fiquei, assim, desolado com a morte dele. Porque, sério, ela não merecia. A Cibele não merecia aquilo. Aí eu fiquei... Eu acho que todo mundo ficou aliviado. Porque foi meio que aquele final feliz de novela, sabe? Que tem... Só faltou um casamento. A minha crítica tá aí. Você já pegou o gancho de onde eu ia falar mal. Nossa, que belíssima emenda. Parabéns, salva de palmas pro profissional aí. Nossa, e tem até a mulher que prospera ali, que abre o salão, né, o negócio. Sim, exato. Porque Eita, que salão bom, hein? Só falta uns pequenos ajustes. Porque a minha questão ali... Nossa, duvido que um carro daquele velho, se você vender um carro velho daquele, dá pra você montar um salão daquele. Não, mas ela vendeu 200 pau pro Sérgio. 200 pau o carro. Ela vendeu pela chantagem. 200 mil abre. Enfim. Dá. Aí... Enfim. E continua morando no Barra dela. A minha crítica é o ar novelesco. Eu comparo o final ao falso sequestro. É um momento de novela. Assim, a menina abriu o salão dela e tá lá, segue a vida. O filho dela agora é bonzinho, agora vai ajudar, agora é compreensivo. E o Marcinho, na verdade, está vivo esse tempo todo. Eu acho bem novelesco, assim. Ao mesmo tempo, para eu passar meu pano, gente, sinto muito, vou ficar bem professoral aqui, mas eu tenho uma anedota para contar, para eu passar o pano. Eu já vi o BJ Novak, que era roteirista e ator em The Office. Ele era um dos principais roteiristas, né? Para quem não assiste The Office, o casal principal de The Office é Jim e Pam. E assim, eles vão, vai, não vai e tal, por algumas temporadas, né? 3 para ser mais específico. E aí, mas todo mundo torcia por eles. Ele é feito para isso, né? É o casal da sitcom. E aí, em determinado momento, acho que no final da 4ª temporada ou da 5ª, alguma coisa assim, o Jim pede a Pam em casamento. E é uma cena em que eles estão enrolando há um tempão, não sabe se vai casar, se não vai casar. E aí, The Office é um mockumentary, né? É um documentário falso. Então, tem essa coisa da câmera, é uma equipe documentando e vigiando todos os momentos da vida dessa galera. Então a câmera tá distante e eles param, ela tá morando em Nova York, ele tá morando em Scranton, e eles combinam de se encontrar num posto de gasolina. E aí começa a chover e ele ajoelha num posto de gasolina qualquer e mostra a aliança e fala, você quer casar comigo? E ela aceita e pronto, lindo, né?
Porque eu contei essa história toda. O BJ Novak, quando ele escreveu, eles fizeram várias versões. Eles fizeram essa versão que foi ao ar, e eles fizeram uma versão sem áudio, sem microfone, que a câmera tá vigiando eles de longe, e o Jim ajoelha, e a Pam abraça ele, e o episódio acaba. E o BJ Novak fala assim, a cena ficou linda, ficou maravilhosa, é o grande momento de Jim e Pam e tal. E aí o Greg Daniels, que era o showrunner, que é o principal responsável pela série, virou e falou assim, não, a gente vai com a ideia de áudio, a gente vai com o Jim falando as palavras, dizendo você quer casar comigo, e ela aceitando. E os roteiristas ficaram meio putos, porque, Greg, a cena tá maravilhosa, pra que isso? Pra que você tá pondo esse áudio? Ninguém precisa ouvir. E o Greg Daniels fala, precisa. Existe uma linha entre o que é feito para roteiristas, o que é feito para quem tá escrevendo, para quem conhece a história por dentro, para quem é expert, para quem conhece a indústria, para quem pensa no visual, na arte, não sei o quê, e existe o produto que está sendo apresentado para as pessoas sentirem, para ter o que as pessoas esperam, para ter o reflexo do que deixa as pessoas felizes. E quem está acompanhando a gente há 5 anos merece ouvir o Jim dizer as palavras. E o BJ Novak ficou puto, e eles puseram a versão em que dá pra ouvir o Jim falando, e depois o BJ deu várias entrevistas, inclusive esta, dizendo assim, o Greg tava certo, porque às vezes não é sobre a gente. Por que eu disse tudo isso? Eu acharia maravilhoso se a temporada tivesse acabado com a Cibele falando ao telefone, sem ninguém ouvir do outro lado, fazendo todas as expressões que a Adriana Esteves faz, todas as caretas que ela faz, e assim, a temporada acabou ali. Você não tem ideia se é o Marcinho ou não, quem ligou, quem tá falando, se a Cibele tá ficando louca, se é uma outra pessoa qualquer ligando e ela acha que é o Marcinho, se é alguém passando um trote nela. Você ficaria completamente pendurado numa cena linda em que tem a sua protagonista chorando e rindo ao mesmo tempo, em desespero, deixando o telefone cair, olhando a foto do filho. Maravilhoso. Mas assim, é o que o público merece? O público merece encerrar a temporada? O público geral que a série quer abraçar merece ficar sem essa informação? Merece ficar sem saber se era o Marcinho ou não? Se o Marcinho tá vivo ou não? Se vai compensar procurar essa série na segunda temporada? Então, assim, os caras quando estão escrevendo, eles têm que encontrar um equilíbrio muito difícil de encontrar entre o que eles acham poético, bonito, simbólico, e entre o que as pessoas que estão assistindo merecem ou querem receber. E nem sempre é fácil achar esse equilíbrio, né? Eu acho que essa é a ideia. Depois desse meu enorme monólogo, eu acho que a série acabaria lindamente com ela no telefone e cortou ali e acabou. E a gente ficasse na dúvida na temporada. Ainda mais a gente já sabe que vai ser renovada. Mas aquela cena lá é pras pessoas. É pras pessoas não abandonarem. É o gancho de... Fique com a gente, porque a gente não vai acabar tão triste assim, sabe? A gente ainda tem mais coisa pra contar. O que vocês acham sobre isso tudo que eu falei, assim? Vocês têm um pouco dessa visão de que talvez, se a série tivesse um final que não mostrasse o Marcinho, ele fosse um final melhor, ou pior, ou mesma coisa? Vocês têm alguma impressão sobre essa visão, assim, de um roteirista e a visão de uma pessoa do público, sabe? Cara, na decisão que eles tomaram de mostrar o Marcinho, assim, eu fiquei pensando... Acho que foi o episódio que eu mais fiquei pensando assim, sobre a série. Porque a série tem outros momentos impactantes, tem os seus cliffhangers, mas esse final, assim, em termos de execução, eu fiquei, assim, uns 3 dias pensando mesmo. Se não seria melhor ter feito de outra forma... Mas a conclusão que eu cheguei é o que eu comecei falando aqui sobre o final. Pra mim, se a série terminasse assim, é um final que funciona pra fechar a história. Pra mim... Beleza, você sabe que é o Marcinho, você sabe que ele tá ali pela rua e se eu não quiser ver a segunda temporada, pra mim essa história já foi fechada e já funcionou. Eu acho que a decisão que eles tomam de mostrar ele mesmo, assim, ao meu ver, ela foi a melhor decisão. Apesar de que se deixasse ali só a Cibele, só a personagem da Adriana Esteves ali no telefone, eu acho que seria uma boa saída também, mas aí já era aquela coisa, é obrigatório ter uma segunda temporada pra mim, se a série acaba desse jeito. Entende? Então eu levei pra esse lado, tipo, olha, a série ela funciona fechando o arco da primeira temporada inteira, se eu não quiser ver mais nada, pra mim, com o final do Marcinho, ela funciona. Se não tivesse, funcionaria, em termos de como é feito o audiovisual e tudo mais. Eu acho que até pro público, no geral, funcionaria, mas seria obrigatório ter uma segunda temporada, assim, de matar as pessoas do coração. Foi o
gancho perfeito, né? Eu acho que existe o rodinho com o pano, existe o mop, e sabe aqueles pano de shopping que é tipo um carrinho que vai limpando o corredor inteiro? Foi o que o Luiz acabou de fazer. Chegou com a mangueira, assim, ó. Ele teve que criar todo sabe, aqueles que limpam aquelas ruas europeias, assim, que tem uns jatos, assim, que limpa tudo ao mesmo tempo. Eu cheguei a reparar que eu não contei pra vocês essa história. Eu vi essa entrevista outro dia e eu achei tão fantástico, cara, e eu não cheguei a comentar com mesmo. vocês e isso, faz sabe? todo sentido. Faz todo sentido porque eu acho que casa muito bem com o final dessa série. Os outros é uma série que construiu personagens que ficaram já no nosso coração, assim, são personagens que você leva aqueles personagens, eles foram construídos. O Lucas comentou isso. Cada um tem seu background, tem um episódio dedicado para cada um, né, com flashbacks e tudo mais. Então você vai entendendo cada motivação daqueles personagens e você vai colocando eles numa caixinha especial ali com você. Você vai cuidando deles, nutrindo eles. Tirando o Vando, que infelizmente jazido. Não tem caixa de... olha, a caixa dele... inclusive, não fizeram... Aqui a gente já tá na parte do spoiler. Não fizeram um funeral pro Vando. Isso eu achei extremamente de mau gosto. Cara. Porque, gente, um episódio de funeral Fica lá nessa o filho série chorando ia pelo ser carro. incrível. Depois que a gente viu um episódio de funeral em Succession, toda série que a gente vê que não fizer funeral e for uma série de treta, eu vou ficar extremamente chateado. Porque uma briga no funeral nessa série ia Eles ser perderam assim, a chance. Essencial. Ia ser muito legal mesmo. Ia dar muito gancho, ia dar muito pano pra manga. E eles perderam a oportunidade de fazer um velório que eu fiquei lá. assim, ó, cara, mais 5 episódios sem o Milian Cortais? Como que vão fazer, cara? Foi uma sensação parecida que eu tive quando o Logan morrendo, sabe? Falei, gente, a temporada tá no começo, lá no Succession. E aqui, né? Gente, a temporada tá no meio, mais 5 episódios sem o Vando. Não, gente, não, como, sabe? Mas dá certo, mínimo sabe? Estranho. Não, funciona, é legal. Isso aí, pessoal, abemos o episódio. E vocês já assistiram os outros? Vocês não assistiram, mas ficaram com vontade de assistir? Conta tudo pra gente lá no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, que a gente sempre responde por lá. Valeu pela participação de todo mundo. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, Spotify, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.